Boa tarde. Na sequência das nossas aulas de sessão clínica do Serviço Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Guiar. À direita estão nossos respectivos residentes. Eu sou o Alexandre Samir, sou R2 do serviço. E à esquerda, nossos preceptores e assim destaca nosso chefe. Esse é nosso complexo hospitalar. Em azul, o nosso hospital. Em verde, os anexos, maternidade. Em vermelho, o C. Em amarelo, hemorragia. O tema da aula de hoje é a ser abordada a anatomia de superfície do tronco cefálico. Inicialmente, uma breve revisão sobre a embriologia. Nessa parte da embriologia, a gente vai se atentar mais à formação do tronco cerebral. Durante o desenvolvimento embrionário, nós possuímos 3 flexuras: a flexura mesencefálica, flexura cervical e flexura pontina. Dessas flexuras surgem as vesículas, se diferenciam em vesículas primárias, vesículas secundárias, que vão formar o mesencéfalo ou o romencéfalo. E as vesículas secundárias vão formar o mesencéfalo, o romencéfalo dando origem ao metencéfalo, que posteriormente dá origem à ponte, o cerebelo, e o mesencéfalo formando o bulbo. Dessas vesículas, a que menos sofre variação ou alteração durante o desenvolvimento embriológico é o mesencéfalo. A gente inicia o nosso estudo com essa peça anatômica, uma peça num corte sagital, em linha média. Nessa peça a gente consegue descrever toda a extensão do tronco cerebral, que no sentido crânio-caudal a gente possui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A gente consegue nessa mesma figura delimitar os limites das estruturas. No sentido crânio-caudal, o mesencéfalo é limitado cranialmente por um sulco que percorre o pedúnculo, um sulco que percorre o pedúnculo cerebral e o trato óptico, e inferiormente o sulco ponto mesencefálico. Inferiormente, a ponte é delimitada pelo sulco bulbo pontino, que é o mesmo sulco que acaba delimitando a porção cranial do bulbo. E inferiormente, o bulbo é delimitado pelo filamento radicular mais cranial do primeiro nervo cervical, que acaba coincidindo com o próprio foramen magno. Essa é uma visão ventral ou anterior de todo o tronco encefálico, desde a extensão bulbar até a extensão mesencefálica. Na extensão bulbar, nós temos um sulco que se estende por toda a extensão do segmento bulbar. Essa é chamada de fissura mediana anterior. Essa fissura mediana anterior, ela me dá como um limite lateral a pirâmide bulbar. Nada mais é do que a expressão do trato córtico espinhal. Numa linha mais lateral, eu tenho o sulco lateral anterior, ou também chamado de sulco pré-olivar, que dessa linha, desse sulco, emergem fibras radiculares que compõem o nervo hipoglosso. Lateralmente a esse sulco pré-olivar tem um conjunto de substância cinzenta denominada de eminência olivar. E mais posterior tem um sulco chamado sulco lateral posterior ou sulco pós-olivar, de onde emergem os pares cranianos, o glossofaríngeo, o nervo vago e a porção cranial ou bulbar do nervo acessório. Esse sulco mediano, fissura mediana anterior, ela cranialmente ela termina numa depressão chamada de foramen cego, e inferiormente ela termina na degustação das pirâmides e se continua com o sulco mediano anterior. Mais cranialmente, nós temos compondo o tronco cerebral a ponte, que é uma estrutura que a pirâmide bulbar, só voltando, a pirâmide bulbar, ela se encontra justaposta ao clifos. Essa estrutura, a ponte, é um conjunto de fibras transversais
que se prolonga, que esse conjunto de fibras se prolonga lateralmente para formar o pedúnculo cerebelar médio. A estrutura anatômica que delimita a ponte e o pedúnculo cerebelar médio é a raiz dorsal do quinto par craniano. Essa estrutura, a ponte, ela se encontra na porção basilar do osso occipital e no dorso da sela. Entre o bulbo e a ponte, nós temos o sulco bulbo pontino. O sulco bulbo pontino, do sulco bulbo pontino emerge algumas fibras, alguns pares cranianos. Esses pares cranianos, nós temos o mais medial, o sexto par craniano. Lateral a ele, nós temos o sétimo par craniano junto com um intermédio, e na sequência nós temos o oitavo par craniano. O sexto par craniano emergindo entre o sulco bulbo pontino e entre a pirâmide bulbar e a oliva, né? A ponte, ela tem uma depressão em toda a sua extensão inferior-superior, que corre nessa região aqui, o sulco da artéria basilar, onde percorre a artéria basilar, e mais cranialmente nós temos o sulco ponto mesencefálico, e aqui a gente tem um pouco da extensão do pedúnculo cerebral, e um pouco aqui saindo dessa fossa interpeduncular, o óculo motor. Nessa foto ainda a gente consegue explorar um pouco o ângulo ponto cerebelar. Na verdade, ele acaba sendo delimitado pelo ramo superior e inferior da fissura cerebelo-pontina. Nós temos ainda, na verdade, esse ângulo ponto é uma estrutura, ele tem um formato angular, né? E acaba sendo também, entrando nesse conjunto da formação dele, a face petrosa do cerebelo, sendo delimitada também pela ponte, pelo pedúnculo cerebelar médio. E, na verdade, o conteúdo do ângulo ponto também é importante para a gente, porque ele acaba nos trazendo algumas patologias, como o neuronoma do acústico, que são patologias potencialmente cirúrgicas nessa área. Essa é uma visão dorsal ou posterior de toda a extensão do tronco também. Esse é o segmento bulbar. Nessa região nós temos um sulco mediano posterior, que acaba dando duas estruturas laterais, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Entre o fascículo grácil e cuneiforme nós temos um outro sulco, que é o sulco intermédio posterior. E mais cranialmente nós temos dois tubérculos, que é o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Essa é a minha extensão bulbar. Essa fissura mediana posterior, submediano posterior, ela se estende em todo esse trajeto dessa estrutura. E essa estrutura é uma cavidade ampla, situada em linha média, que é a fossa romboide. Esse sulco mediano, ele termina inferiormente no óbex. Nessa cavidade, nós temos a fossa romboide, que é um componente do quarto ventrículo. Esse sulco mediano também me dá estruturas laterais, que são as eminências medianas e o colículo facial. Lateralmente a essas estruturas, a eminência mediana e o colículo facial, nós temos o sulco limitante, que vem até a porção inferomedial da fossa romboide, me dando dois trígonos, o trígono do hipoglosso e o trígono do vago. Mais lateralmente ao sulco mediano, nós temos também o locus cerúleus, que é uma área mais hiperpigmentada, e também as fóbias. Essa cavidade ela é limitada medialmente, ela tem um limite mais lateral, o limite lateral que é dado pelos pedúnculos cerebrais. Essa estrutura aqui delimitada é chamada de recesso lateral, nada mais é do que a junção do teto do quarto ventrículo com o assoalho do quarto ventrículo. Na verdade é uma área de dobra, e esse recesso lateral acaba abrindo a nível de ângulo ponto cerebelar no foramen de Luschke.
para facilitar, para escoar ou fazer a circulação do líquido, comunicando com o espaço subaracnoide. Um pouco mais cranialmente a gente tem um véu medular superior, e um pouco mais, ainda seguindo de forma caldo-cranial, nós temos aqui o colículo superior e inferior, que fazem parte aqui das estruturas mesencefálicas. Abaixo desses colículos nós temos a placa quadrigêmea. Cada colículo desse se comunica com uma estrutura, com estruturas nessa região denominada de corpo geniculado medial e lateral. O corpo geniculado, o colículo superior se comunica com o corpo geniculado lateral e o colículo inferior se comunicando com o corpo geniculado medial. Essas estruturas relacionadas com a visão e essa com a audição. Essa é um esboço anatômico também, só para melhor ilustrar, né, a fossa romboide. Aqui a gente vem observando o recesso lateral, faz um pouco da parte do pedúnculo cerebelar inferior, sulco mediano posterior, o trígono do vago do hipoglosso e do vago, a eminência média e o colículo facial. Uma estrutura importante também é a comunicação dessa cavidade com o terceiro ventrículo através do aqueduto cerebral. Importante também a gente destacar a origem aqui do quarto par craniano, que se encontra acima do véu, entre o véu medular superior e o colículo inferior. Essa é uma outra imagem que a gente, muito interessante, que mostra pra gente aqui todo o assoalho, que é o assoalho do quarto ventrículo, que é dado pela ponte e pela região bulbar, pela porção bulbar, o teto do quarto ventrículo, dividido em duas porções, uma porção superior e uma inferior. A porção superior é composta pelo véu medular superior e a porção inferior é composta pela tela coroideia, pelo véu medular inferior e pelo nódulo do cerebelo. Aqui mostrando a comunicação entre do aqueduto cerebral entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Essa é uma outra foto mostrando para a gente a porção mesencefálica. Esses aqui são os pedúnculos cerebrais. Tem uma depressão mediana, chamada de fossa interpeduncular, de onde deveria estar emergindo o terceiro par craniano. E um pouco mais anterior, nós temos a substância perfurada posterior. Nessa região são os corpos mamilares, mas cranialmente nós temos aqui o trato óptico. Essa é uma visão dorsal do mesencéfalo, só ilustrando mais uma vez o colículo superior e inferior, véu medular, pulvinar do tálamo, glândula pineal. O aqueduto cerebral, essa estrutura triangular, quando ela penetra faz a comunicação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, ele permeia o mesencéfalo. Então nessa região ele acaba segmentando para a gente o que nós chamamos, eles acabam dividindo o mesencéfalo em uma porção dorsal e uma porção ventral. Essa porção dorsal é chamada de tecto. Essa porção ventral do pedúnculo cerebral acaba sendo novamente dividida, e essa porção dorsal é chamada de tegmento, na qual compõe o núcleo rubro, e essa porção aqui é a porção da base do pedúnculo. Essa estrutura que se encontra entre o tegmento e a base do pedúnculo é chamada de substância nigra. Isso aqui é um esboço radiológico. Isso é uma ressonância de crânio, né, no córtex sagital em linha média, ponderado em T2, em que a gente vê aqui
o mesencéfalo, a ponte e o segmento bulbar no seu limite inferior, teto do o quarto ventrículo, teto do quarto ventrículo e cerebelo. Essa é outra imagem de ressonância num corte axial, ponderado em T1, na qual a gente vê aqui um corte mostrando o aqueduto cerebral, mesencéfalo e a origem aqui do terceiro par craniano, assim como do segundo. Essa é uma outra ressonância de crânio, ponderada em T1, em um corte coronal, na qual a gente vê aqui a ilustração do quarto ventrículo, pedúnculo cerebelar superior, colículo superior e inferior, ventrículos laterais e glândula pineal. E aqui nessa porção a face anterior do cerebelo. Essas foram as bibliografias referentes ao trabalho, rótulo Neto de Machado e o Osmo. Wow.